Bom, vamos começar. 300 pessoas aqui na sala, super obrigada pela presença de todos, muito boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando, espero que vocês estejam bem em suas casas. Eu sou Estela Risso, sou gestora de aceleração na Liga Ventures, uma plataforma de inovação que conecta grandes empresas e startups para a geração de negócios. É um prazer estar aqui hoje mediando esse painel tão especial para a gente e que faz parte do Follow On. O Follow On é uma iniciativa encabeçada pela Liga com o objetivo de manter a inovação em pauta de uma maneira positiva e construtiva. O termo Follow On, ele significa quando o investidor reforça a aposta que ele faz em um investimento. E nada mais significativo para a gente reforçar a nossa crença, a nossa aposta em inovação nesse momento, nesse cenário tão delicado que a gente está vivendo, né? E a Liga não está sozinha nessa história. A gente tem uma rede de parceiros que está construindo esse movimento com a gente, e eu já deixo aqui o meu muito obrigada a todos eles que estão fazendo isso acontecer conosco. Mas o que é o Follow-On? Como é que ele funciona na prática, né? Todas as terças e quintas, às 17 horas, a gente tem um encontro online marcado aqui, em que a gente discute temas e áreas que estão sendo impactadas por esse novo cenário causado pelo coronavírus, né? A gente sabe que o Covid chegou aí, deixou o mundo de cabeça para baixo, mas, usando um clichê que não deixa de ser verdadeiro, toda crise esconde oportunidades, e são essas oportunidades em que a gente está focando e está usando o Follow-On para discutir. São mais de 90 parceiros que estão conosco nessa rede, e eu agradeço mais uma vez a todos eles, entre governo, grandes e pequenas empresas, incubadoras, parques tecnológicos e outros agentes e comunidades espalhados por todo o Brasil que estão ajudando a gente a construir o Follow-On. E, por fim, nós somos a Liga, para quem não conhece ainda, né? Somos a maior aceleradora corporativa de startups do país, e a gente conecta grandes startups com grandes empresas para geração de negócios. Aliás, se você está aí assistindo e é startup, já fica aqui o meu convite para você entrar no nosso site e conferir os programas de aceleração que a gente tem e que estão com inscrições abertas. No caso, os programas com a Suvinil e a Danone. Também no site você encontra o Liga Insights, os nossos estudos de mercado que aprofundam um tema específico, trazendo muita informação e o mapa das startups que estão atuando nele. Esses são alguns dos nossos clientes, algumas das grandes empresas que confiam no nosso trabalho e estão com a gente ao longo desses 5 anos de estrada. E para a gente começar, aliás, antes de começar, eu tenho alguns recados. Um ponto importante do Follow-On é que a gente sempre traz para discutir nos nossos painéis especialistas, pessoas que são especialistas e referências no assunto que a gente está tratando. E hoje não vai ser diferente, a gente tem aqui uma turma da pesada para falar suas visões e seus insights sobre o poder da digitalização financeira. Para você que está aí assistindo e quer participar do painel, eu já deixo aqui um recado. No chat do lado, você pode deixar suas perguntas, que ao final do painel nós vamos ter um momento para respondê-las. Não usem o chat para fazer networking. O networking vocês fazem através de um formulário que a gente deixou, em que vocês imputam os seus dados e depois a gente envia os dados dos demais participantes. Então, não usem o chat para networking, usem para as perguntas. E, por fim, esse papo ele vai ficar gravado e ele vai subir para o canal do YouTube da Liga, onde você vai ter acesso a tudo que a gente conversar aqui hoje. Agora, vamos lá. Indo para o painel, eu queria agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, né? O Thiago Dias, que é vice-presidente de estratégia para fintechs e labs da América Latina e Caribe, da Mastercard. A Heloísa Sirotá, que é General Manager da TransferWise no Brasil, e o Augusto Lins, presidente da Stone. Para a gente começar, então, eu vou pedir para que os painelistas se apresentem e contem aí toda a experiência que eles têm nesse mundo das finanças digitais. Vamos começar pelas mulheres? Elo, por favor. Podemos, claro. Obrigada. Obrigada a todos que estão presentes. Deixa eu me apresentar, então, como
você já disse, eu me chamo Heloísa, eu trabalho para a TransferWise, eu sou representante da TransferWise aqui no Brasil hoje, que é uma empresa de serviços financeiros, uma fintech sediada em Londres. A minha experiência vem de anos de mercado financeiro, já há mais de 10 anos, trabalhando nas áreas de jurídico, compliance, BTG Pactual, Nubank e hoje pela TransferWise. Passei um tempo na TransferWise lá na Europa para aprender um pouco de como eles fazem e trazer isso para o Brasil. Acho que ao longo desse encontro a gente pode também falando um pouco mais dos negócios que a gente faz, de que benefícios a gente traz para as pessoas, para os brasileiros. Show, obrigada. Augusto, por favor, seguindo a ordem alfabética. Você está no mute. Tem que liberar o microfone. É o segundo ícone. Acho que ficamos sem sua câmera agora. Isso, olha aqui. Perfeito, perfeito. Obrigado pelo convite, Estela, parabéns pela iniciativa. Eu tenho visto aí alguns eventos aí que vocês organizam, e é muito importante estar divulgando, gerando conhecimento. Esse é um momento que conhecimento faz muita diferença, e a gente acredita que, através desse tipo de oportunidade, a gente tem insights. Então, a troca aqui vai permitir você conectar com uma conversa que você teve antes, e a partir dali aparece uma ideia, e esse é o momento em que, como os paradigmas e os tabus estão caindo, está todo mundo mais flexível, mais aberto a novas ideias. Então, essa iniciativa eu acho fantástica, muito obrigado pelo convite, e estou muito animado aí com esse excelente grupo que vocês colocaram juntos hoje. Maravilha, a gente que agradece a tua presença, Augusto. Tiago, por favor. Oi, gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Estela, Rafael. É muito bom estar aqui com duas lendas aqui, né? Augusto, Heloísa, gente de peso. Eu trabalho na Mastercard já há 4 anos e meio. Comecei trabalhando diretamente com relação com varejistas, sempre direcionando o tema de pagamentos digitais. Depois tive uma atuação aqui ainda focada no Brasil, muito próximo do ecossistema de inovação e de startups, trabalhando com um programa de engajamento com startups ao longo do ano passado, trazendo novos negócios com fintechs e novos adquirentes, e agora, mais recentemente, no final do ano passado, passei a ter essa posição com uma visão mais regional, que é bacana trazer muitos, como o Augusto mencionou, né, trazer muitos insights de fora, o que está acontecendo de positivo, tanto na América Latina, como trazer o que tem de melhor na Europa, nos Estados Unidos, que acabam sendo as regiões mais desenvolvidas, sempre com um olhar de como trazer esses benefícios para os nossos clientes, né, focado nas fintechs e focado nas startups que podem ter algum tipo de relacionamento de pagamentos com a gente. Show. Então, vamos lá. Eu preparei algumas perguntas iniciais aqui e depois, novamente, conto com as perguntas do público. Para a gente começar, minha primeira pergunta é o seguinte. A gente sabe que a digitalização financeira vinha numa crescente, né? Tem bancos nativos digitais aí que estão cada vez mais ganhando mercado, o número de transações financeiras feitas por smartphone cresce mês a mês. E aí eu queria saber, Covid chegou, e como é que ele impactou todo esse sistema financeiro, essa digitalização do sistema que já estava acelerada? O que foi que vocês sentiram e como é que a gente tira proveito, então, desse cenário para tirar ainda mais vantagem nesse setor? Vamos começar com o Augusto? O microfone, de novo. A melhor pessoa para responder isso é o líder de mercado, que é a Mastercard, tá? Ela que tem a visão completa, mas eu vou dar uma iniciada aqui e ele complementa. Eu queria dividir, primeiramente, que essa é uma crise sem precedente e ela pegou muita gente, e acho que praticamente todo mundo, desprevenido. Então, a Stone ela é focada no pequeno e médio empreendedor, nas pequenas e médias empresas, e o que a gente observou, a gente fez uma pesquisa rápida, 70%, entre 60% e 70% das pessoas não tinham um mínimo plano de contingência
não tinha um mínimo de organização, processo para uma crise dessa natureza, a turma não tem seguro, então o que a gente viu foi uma situação caótica inicial, onde o nosso papel foi transmitir calma para não só a nossa companhia, mas para os empreendedores, porque a gente viu que o governo ia se mobilizar, dado o tamanho do problema, e o governo tem se mobilizado, então o Ministério da Fazenda, o BNDES, o Ministério da Economia, né, o Banco Central, todo mundo está sensível e fazendo um conjunto de ações importantes para ajudar a sociedade, quer seja o autônomo, com a ação dos R$600, quer seja através da medida provisória dos salários, através de ações de capital de giro, ou seja, o governo está sensibilizado da importância que ele precisava agir pesadamente e de forma rápida. E, para isso, era muito importante passar a tranquilidade. E, na sequência, nós fomos nos mobilizar para ajudar as empresas navegarem durante esse período com algum recurso adicional. Então, nós fomos, acho que, uma das primeiras empresas a criar um movimento Compre Local e Cuide do Pequeno Negócio, que é um conjunto de ações onde tinha ações diretas, onde a gente botou fundos da Stone para dar incentivo ao estabelecimento comercial continuar transacionando, e disponibilizamos uma linha de microcrédito de R$100 milhões, que já foi toda sacada, para dar fôlego e capital de giro para quem teve a sua porta, de repente, fechada. Então, o lockdown inicial foi violento e as empresas tinham que sobreviver. Então, o que a gente observou é que as pessoas, então teve impacto nos negócios e nas pessoas. O que a gente está vendo na nossa companhia e no mercado é uma grande oportunidade de se reinventar como pessoa, como profissional, e as empresas, os seus negócios. Esse é o momento onde, dado que está todo mundo em casa, dado que a gente não está pegando mais em dinheiro, dado que a gente precisa consumir, dado que as empresas também precisam vender, os tabus estão caindo, as pessoas estão se tornando mais flexíveis, mais colaborativas. Então, estou vendo algumas mudanças de hábito de consumo, estou vendo algumas mudanças na forma como as pessoas estão encarando o mundo, e estou vendo mudanças no nosso negócio, que é um negócio de pagamento, que é um negócio ligado ao varejo, onde estão surgindo ideias inovadoras. Só para vocês terem uma ideia, a Stone, nesse período, lançou mais de 5 produtos. Então, a gente mobilizou a equipe para acelerar o processo de digitalização para o pequeno e o médio empreendedor. E só para tangibilizar a dificuldade disso, 60% não tinha nada nas redes sociais. Não tinha um site, não tinha um WhatsApp, não tinha um Facebook, não tinha LinkedIn. Então, as pessoas, de repente, elas têm que fechar a porta e têm que desenvolver um outro canal de venda para sobreviver. Então, nós, no nosso movimento, a gente criou links de pagamento, criou formas do cliente vender online, e também fizemos uma parceria com a M-Labs para permitir o cliente a fazer gestão de rede social, só que as pessoas não sabiam fazer um anúncio, não sabiam subir uma arte final. Então, nós tivemos que montar um gerador de anúncio. Então, coisas muito básicas, muito educativas, porque essa é a radiografia do Brasil. Então, o processo de digitalização, acho que agora ele ganha uma velocidade muito forte, tanto das pessoas, porque muita gente tinha o costume de ir a uma agência bancária ou a lotérica pagar as contas e não sai de casa. Então, teve que aprender a comprar digitalmente, teve que aprender a pagar uma conta através de uma conta digital, de um aplicativo. Então, estou vendo a gente fazer uma mudança muito importante que ela vem para ficar. Show. Thiago, segura aí um pouquinho, já passo a palavra para você. Queria ouvir a Elo, resposta da Elo. Como é que vocês sentiram esse impacto? Vamos lá. Para a gente, primeiramente, foi um pouco mais simples se adaptar a esse novo modo de trabalho, porque estamos divididos em 14 escritórios no mundo, sempre tem alguém viajando, alguém trabalhando fora de casa, a gente só usa laptops, ninguém tem um desktop, é permitido trabalhar de casa pela empresa, então isso já foi um pouco mais fácil para a gente se adaptar.
a gente não teve nenhuma interrupção do serviço da TransferWise. E aí me leva ao segundo ponto, que apesar de cada um estar em casa, as pessoas precisam continuar com as suas obrigações. No nosso caso, que é de envio de dinheiro internacionalmente, às vezes alguém tem um filho fora, que está dependendo daquele dinheiro para continuar sobrevivendo. Às vezes alguém tem obrigações para pagar no exterior, em outros países, está aposentado, precisa enviar a aposentadoria dele para a própria subsistência, e esse serviço não pode parar. A gente não teve nenhuma interrupção do serviço e a gente já é um serviço online, e com isso deu para ver que é fácil, que as pessoas podem confiar, como o Augusto estava dizendo, elas podem confiar num serviço online. As pessoas que não usavam, elas podem passar a usar e ver como é mais fácil, como é mais simples do que ir até um banco para poder fazer uma transação internacional. E eu acho que isso veio para ficar. No nosso modelo de negócio, a gente já tinha percebido que, diferente de uma fintech padrão, nossos clientes não são apenas millennials. A gente já tem uma média de idade de 39 anos das pessoas que usam a gente, então já percebemos que as pessoas estavam querendo aprender, mesmo as pessoas mais velhas, a fazer essas transações online, a não mexer tanto com dinheiro, ter um pouco mais de segurança. E, novamente, a gente viu na TV até a Coreia do Sul queimando dinheiro, que era uma maneira que estava propagando esse vírus, né, essa infecção na população. Imagina você ter aquele dinheiro e ter que, de alguma forma, perder, ou o banco trocar, ter que emitir mais dinheiro. Os meios digitais estão aí para a gente também não precisar mais tocar no dinheiro. Maravilha. E Thiago? Legal. Sobrou pouco para eu falar, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar complementar um pouco com uma visão. Primeiro falando da Mastercard enquanto empresa, né? Então, o que aconteceu desde lá de 13 de março, quando tudo, né, explodiu. Estava olhando até aqui no calendário, né, já são 2 meses desde quando o primeiro caso começou a aparecer. Aqui a gente não tratou isso com tanto alarme logo no começo, né? Levou um tempo para entrar em quarentena, mas logo no início, quase que a totalidade da empresa está trabalhando de casa, né? Então, bastante parecido com o que a Elo descreveu. Hoje, praticamente ninguém usa mais desktop. A gente já estava atuando no modelo de escritório flexível, que tinha não mais do que 70% de espaço em relação à quantidade de funcionários, já propondo que 30% do time trabalharia de fora. Eu tenho falado com todos os escritórios, desde Singapura, Colômbia, México, Miami, Nova York, e assim, todos estão, de fato, tomando muito esse cuidado. A gente recentemente teve um call com a Jay Banga, que é o nosso CEO global, e com o Chief People Officer, que, né, globalmente olha para isso. Eles foram muito categóricos de dizer que as pessoas vão voltar para o trabalho, né, significando para o escritório, no momento em que tiver 100% de segurança trazida pelos órgãos, né, governamentais oficiais, além de um conforto das pessoas, né, de voltar para o escritório. Então, eles estão sendo bastante cuidadoso em relação a isso. Falando sobre o nosso core business, a gente teve impacto zero, né, tudo continua em pleno funcionamento. Isso mostra um pouco de 2 pilares, né, da nossa empresa, a Mastercard muito além de cartões, né, então Mastercard Beyond Cards, sendo uma empresa de tecnologia, né, então a gente não viu impacto nenhum nas nossas operações, como visão, a gente sempre traz um mundo além do dinheiro. E aí, obviamente, que não é no momento feliz, né, do mundo, mas a gente conseguiu, sim, notar uma grande aceleração, né, da digitalização, seja de todos os tipos de público. Então, a gente vê os grandes varejistas que estão, né, saem várias notícias dizendo que eles fizeram em 15 dias o que eles estavam planejando fazer em 5 anos, né, então, quase que uma nova era JK acontecendo, uma era JK digital, né,
Você vê Magalu soltando aí nova plataforma para as pessoas poderem continuar tendo algum tipo de renda, entrando na parte de alimentação que não era um plano para agora. Isso aconteceu com Via Varejo, com Carrefour, com Magalu, com esses grandes players. Você tem também o grupo das carteiras digitais, que estão reportando recorrentemente um crescimento muito acelerado. Isso tem muito a ver com o que todo mundo está chamando também de um novo normal, né? O novo normal será que as pessoas vão voltar para um estádio para assistir um show em aglomeração? Será que as pessoas vão topar encher lugares, né, casas de show, bares, esse tipo de coisa? Ainda existe muita dúvida em relação a isso, mas é fato que o comportamento de consumo mudou e uma parte dessa mudança vai continuar para frente, né? A gente publicou recentemente uma pesquisa global sobre pagamento sem contato, tivemos mais ou menos 1.000 entrevistados no Brasil, foram mais de 20 mil pessoas entrevistadas no mundo, e na América Latina, mais ou menos 80% das pessoas disseram que mudaram seu comportamento para pagamento sem contato, seja ele digital ou por aproximação, e que o seu comportamento vai continuar assim, mesmo depois do término de quarentena ou de lockdown que está acontecendo nas cidades e nos países. Então, acho que havia essa necessidade de, né, toda mudança de comportamento, geralmente ela acontece quando tem uma disrupção ou uma crise, ela está acontecendo e está mudando esse comportamento. Óbvio que isso traz vários outras preocupações, né? A gente sabe que transações digitais, transações online, elas têm um componente de risco e de fraude e de autorização mais relevante, né? Quem é do mercado de pagamento sabe bem que a taxa de autorização de uma transação online ela é menor do que uma transação que acontece com o cartão e a senha, mas um dos grandes esforços que a gente está fazendo é como trazer e rapidamente escalar essas soluções de cibersegurança, como o 3DS e como a tokenização. Acho que essas são as duas grandes soluções que vão crescer muito rápido daqui para frente, porque agora, imagina, você tinha, como o Augusto comentou, você tinha um negócio que da noite para o dia, 95, em muitos casos, por cento do faturamento simplesmente desapareceu. No dia seguinte, você teve que abrir o seu negócio, se você é, por exemplo, um bar, um restaurante, no iFood, no Rappi, no Uber Eats, no delivery direto, do dia para a noite. Sua taxa de autorização vai lá da casa de 95%, 97% para 70%. Poxa, é muita oportunidade, é um volume enorme caindo aí em transações digitais para você aproveitar. Então, acho que, além da mudança do consumidor, vai ter também uma mudança do ecossistema para tornar isso ainda mais protegido e adotar essas soluções mais rapidamente. Legal. Pegando o gancho dessas atitudes que grandes atores tomaram diante disso e da aceleração de processos por causa do corona, né? Eu pego aqui o gancho da ajuda que o governo deu para milhares de famílias e que acabou por bancarizar e até mesmo perceber essas pessoas que até então estavam invisíveis aí, né? Em relação ao sistema bancário e financeiro. Diante disso, queria perguntar para vocês o que vocês veem que é o próximo passo e quais as oportunidades que a gente pode extrair dessa inserção das pessoas nesse mundo bancarizado. Vou deixar livre para quem quiser começar. Alguém? Elô. Eu acabei de falar, se quiser. Eu me arrisco aqui. Show. Vou dar 2 passos atrás. No Brasil, até alguns anos atrás, o sistema de pagamentos, o sistema financeiro, era muito concentrado e muito verticalizado. O resultado disso é que o serviço, principalmente para o pequeno e médio, ele era ineficiente, ele era caro, ele era pouco transparente, com baixa inovação. Então, o Banco Central tem conduzido, acho que de forma primorosa, uma agenda de aumento de competição, de abertura do mercado, e isso tem trazido para a sociedade mais transparência, mais eficiência, mais inovação, sobretudo inclusão financeira e inclusão social. Então, acho que essa ação que o governo tomou de bastante democrática, dos R$600,
ela vem a reboque dessa iniciativa e tende também a acelerar esse movimento. E o que eu acho importante é não só fazer o movimento tecnológico, mas também fazer o movimento educacional, o treinamento. Você vê, o governo botou a carteira digital para funcionar lá na Caixa Econômica, e todo mundo foi fazer fila para sacar o dinheiro. Né? Você não precisa sacar o dinheiro, você tem o dinheiro digital, você agora opera o dinheiro digital. Então, acho que nós vamos sair todos mais digitalizados, sim. Acho que a agenda do Banco Central tende a evoluir sobremaneira, e aí nós estamos falando não só dessa digitalização, mas todo o movimento de pagamento instantâneo. O Banco Central vai estar seguindo na agenda dele com o Pix, o Open Banking, ou seja, todos os movimentos que vão ser, na minha visão, benéficos, tanto para o consumidor como para as empresas, aumentando produtividade, reduzindo o custo e fazendo com que o país, a sociedade, funcione de forma mais harmônica. Legal. Posso falar agora? Eu vejo como uma oportunidade também de perceber que participar desse sistema financeiro é mais fácil. Hoje existem alternativas diferentes dos bancos, que são mais fáceis de se usar, mesmo que se você for de uma cidade do interior, onde não há agência bancária, você não precisa de agência. Hoje a penetração de smartphones mundo afora, especialmente no Brasil, é incrível, e com um smartphone você tem praticamente todos os serviços financeiros à sua disposição, literalmente na palma da sua mão. Com isso, as pessoas tendem a perceber que elas conseguem fazer mais coisas, mesmo estando distantes, mesmo não tendo acesso a uma agência de banco. Outra coisa, as pessoas percebem que as coisas são feitas também para elas. No nosso caso específico, a gente fez algumas pesquisas, a gente entendia, muitas pessoas entendiam que fazer um câmbio, mandar dinheiro para o exterior era coisa de rico, não pertence a elas, é algo que ela não pode fazer, é difícil, que ela nunca viu uma moeda, que ela não sabe, e hoje a gente tornou isso mais próximo de qualquer pessoa com um smartphone fazer remessa para os mais de 70 países onde a gente opera. Vai lá, Thiago. Legal. Estou ficando sempre com o desafio, né? Por último, para completar. Próximo eu começo por você. Mas vamos lá. Pode não, pode deixar, tá bom assim. É que você fala bonito. Eu acho que eu gosto muito da abordagem, né, que o Augusto trouxe de educação, porque inclusão financeira não é depositar o dinheiro numa conta virtual, né? Esse é só a ponta do iceberg, né? Ter um número de agência e conta não significa inclusão financeira. A gente fez uma pesquisa no final do ano passado sobre a atividade de bancos digitais na América Latina, e a gente teve que criar, ao longo dessa pesquisa, a gente pesquisou 5 mercados aqui, México, Colômbia, Argentina, Chile e Brasil. A gente teve que criar uma categoria das pessoas que eram bancarizadas e não sabiam que eram bancarizadas. Porque quando você começa a conversar com ela de fato tem uma agência e conta, ela tem um número, mas aquilo não é o provedor de serviço financeiro para ela. Então, acho que a gente tem que também tomar muito cuidado, né? Está sendo muito divulgado, e acho super nobre a velocidade com que o governo criou a solução, colocou a solução na rua e disponibilizou lá alguns bilhões de reais para várias dezenas de milhões de pessoas que precisavam ter esse dinheiro, mas a pergunta é o que acontece amanhã, né? Então, como o Augusto falou, não adianta eles irem formar fila na lotérica. E acho que aí entrou de novo um conjunto de atores aí que muito rapidamente, a gente continua recebendo todo dia novidades, né, desse assunto, que eles estão se conectando a esse ambiente, né, e permitindo que de uma forma extremamente fácil e digital as pessoas movam o dinheiro dessa conta, né, poupança para um ambiente de uma carteira digital que tem várias outras funcionalidades. Então, ali dentro ele consegue fazer pagamento de conta, ali dentro ele consegue fazer a recarga do celular, ele consegue recarregar o vale transporte, ele consegue transferir e fazer pagamentos para outras pessoas. Então, acho que tanto varejistas, né, que se conectaram rapidamente para permitir que as pessoas fizessem suas compras essenciais,
como as fintechs e as startups, os players digitais, que também se conectaram para poder permitir que esse dinheiro circule. E aí entra o elemento educacional, né? Se você não oferece condições, tecnologia e serviços que permita que as pessoas prosperem e que permita que elas aprendam como gerenciar o seu dinheiro, não adianta nada forçar uma inclusão, porque isso não vai perdurar, né? Ela vai, quando terminar o saque, ela para de usar e volta a ser uma estatística no desbancarizado. Né, eu acho que esse é um lado. O outro lado que eu acho que é muito relevante da inclusão financeira é até no próprio mundo dos negócios. Né? Quanto menor é o negócio, mais a vida do negócio se mistura com a vida pessoal de quem está tocando o negócio. Né? Não é à toa que vários grandes bancos e vários players começaram a criar soluções que juntavam os dois, né? A conta PF, a conta PJ, e soluções PF e PJ, para atacar essa camada, que alguns anos atrás foi muito bem explorada por players como Mercado Pago, PagSeguro, que levaram aí um volume enorme. Depois, obviamente, a Estônia entrou muito bem numa camada um pouco acima disso e também fez uma ótima varredura para trazer para esse público sempre em mente como é que eu te ajudo a gerir melhor o seu negócio e como é que eu te ajudo a prosperar, né? Porque se você faz mais negócio, eu também tenho mais negócio na mesa, e é muito como a Mastercard pensa, né? O efeito de rede e o efeito da prosperidade como gerador de negócios. Então, eu acho que esses dois lados da moeda são super importantes, mas sempre com essa base do educacional, né? Então, como é que eu levo informação, como é que eu levo funcionalidades que sejam intuitivas e, principalmente, como que eu trago segurança. O exemplo que eu gosto de usar é, logo no começo da quarentena, umas 2 semanas depois, minha mãe me ligou, falou assim, pô, acabou o pão. Eu falei, pô, mãe, mas fácil, resolve, pede um iFood. Não, mas como um iFood? Alguém vai trazer o pão da padaria para mim? Eu falei, então peraí que eu vou resolver para você. Abri o meu aplicativo, pedi o pão para ela, 10 minutos depois ela me falou, mas como isso funciona? E, assim, minha mãe tem 60 anos, pô. Então, às vezes a gente acha que sabe como entregar valor, como incluir as pessoas no mundo financeiro digital, mas esquece que existem vários tipos de pessoas diferentes, que têm necessidades diferentes, né, e que precisam de níveis de atenção e explicação, né, completamente diferente. Hoje ela já está pedindo o próprio pão, porque ela baixou o aplicativo dela lá e já aprendeu como é que faz. Legal. Da mesma forma que o Covid gerou toda essa onda, né, de digitalização acelerada, acho que já tinha uma onda ali se formando, que é o movimento do Open Bank, né, que começou aqui no Brasil meados de abril do ano passado, se eu não me engano, e que por permitir todo esse compartilhamento de dados, produtos e serviços entre as instituições financeiras, ia requerir que todo mundo se organizasse para essas novas regras do jogo, né? Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui para quem está assistindo. A gente tem um estudo de mercado Liga Insights específico de Open Bank, que está disponível online para você baixar gratuitamente no nosso site. Então, não deixem de conferir quem quiser saber mais sobre esse movimento. E aí, vou direcionar algumas perguntas, começando aqui por você, então, Thiago. Com a sua experiência no mercado, como é que você vê esse movimento também impactando esses negócios do sistema financeiro? Legal. Eu acho que, como referência, né, a Europa é hoje a região de longe mais avançada no tema Open Banking, né? Só para você ter uma ideia, hoje, no final de 2019, já tinham mais de 9.000 instituições financeiras compliant com a regulação de Open Banking, mais de 105 provedores, seja ele a terceira parte, né, o third party provider, e 33 account providers trabalhando, mais de 23 milhões de chamadas de API, né, só em janeiro de 2019, ou seja, é um mercado muito mais maduro, com uma regulação estabelecida e com vários participantes atuantes, que acaba começando já a ser quase que um pré-requisito para operar nesse mercado. Quando a gente olha para o Brasil, eu acho que a gente está num estágio de maturidade ainda de aprendizado, a regulação acabou de sair, né,
os nossos times de franquia e de legal e de public affairs estão debruçados nesse material, participando de todas as discussões, todos os grupos de trabalho, para entender qual vai ser o melhor modelo. Mas uma coisa é ponto pacífico. O que o Brasil usou como base para construir essa regulação colocou a barra mais em cima, porque ela parte do aprendizado que a Europa já teve, né, que o UK, né, que é o mais ativo nesse assunto, trouxe para cá e trouxe outros elementos adicionais de boas práticas e aprendizados, ou seja, a gente está se beneficiando um pouco de não ser o early adopter nesse sentido, né, de aprender com os erros que já aconteceram, e também trazendo um pouco da abordagem de como é que eu me preparo para que isso seja rapidamente escalável. Um dos grandes problemas que a Europa enfrentou foi como é que eu crio uma camada padronizada de comunicação. E isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, não tinha, por exemplo, APIs padronizadas de account information, estava acontecendo LGPD, GDPR lá, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, tinha complexidades adicionais. Aqui, a gente tem os 3 grandes elementos que eu vejo que vão ajudar nisso, né? A nossa LGPD, né? A gente tem o PIX acontecendo e a regulação de Open Banking saindo. O grande ponto agora está em que todos os participantes estejam mais desarmados nesse sentido para olhar para isso como um potencial de geração de novos negócios, né? Então, não adianta um player dominante querer criar proteções, né, de acesso aos seus dados, porque um player que está entrando pode tomar aqui. Acho que, ao longo do tempo, quem conseguir oferecer a melhor experiência para o cliente, né, usando melhor os seus dados e os dados que estão disponíveis e estruturados, vai trazer a diferenciação. Não é a proteção que vai trazer a diferenciação. Isso acontecia, né, lá atrás, a gente vê todos os mercados que estão mais maduros, só pegar Estados Unidos, qual é o número de instituições financeiras que existe lá, né, qual é o nível de competitividade que existe lá. Então, a grande diferenciação acaba estando qual é a experiência do consumidor que você oferece, né? Então, quanto mais preparado você estiver nesse sentido, melhor a solução que você vai oferecer, e eu acho que o Open Banking vai colocar a barra lá em cima nesse sentido. Elo, aproveitando aqui, sei que você está bem por dentro e envolvida nessas questões regulatórias do Open Banking, né? Queria saber a sua visão de como é que a gente está construindo essa regulamentação e quais vão ser esses principais desafios regulatórios que a gente vai ter que superar para o movimento. Queria aproveitar que uma das 9.000 empresas que o Thiago mencionou que já estão usando o Open Banking na Europa, uma delas é a TransferWise. A gente tem essa expertise e que para a gente vai ser muito bom. A gente já fez isso na Europa e deu muito certo. Uma das perguntas que a gente sempre ouve é se a gente imagina que as fintechs vão acabar com os grandes bancos. E essa não é a ideia, realmente a gente quer coexistir, tem mercado para todo mundo. E o Open Banking é algo que pode, inclusive, ajudar. A nossa experiência na Europa, por exemplo, foi fazer parcerias com diversos bancos, alguns neobanks, alguns bancos tradicionais, para que eles utilizem a nossa plataforma por meio de uma API. Então, eles não precisam criar essa rede grande de parceiros que a gente tem de distribuição de moedas em diversos países. Um cliente, por exemplo, do N26 ou do Monzo, que integrou com a gente, ele entra pela plataforma do próprio banco onde ele tem conta e para fazer a transação dele de internacional, transação de câmbio, é via TransferWise, mas para ele é completamente transparente. Ele não precisa incluir mais dados, ele não precisa mandar mais documentos, mais nada. Então, traz uma experiência para o cliente muito boa e para a gente também é um custo bem menor de aquisição e para todas as empresas, nesse sentido, um custo menor de aquisição de cliente. Eu não tenho que ficar pesquisando birôs novamente, criando novos cadastros e pesquisando mais dados para poder ter uma informação melhor sobre aquele cliente, se ela puder já se aproveitar de outras informações que outras empresas já têm sobre aquele cliente. O principal dessa norma é a concorrência e a transparência no mercado, que todos possam concorrer de igual para igual, que os clientes também sejam bem informados de
para onde está indo aquela informação deles, que ela vai continuar sendo protegida pela lei de proteção de dados, que a gente não é que vai espalhar essa informação. Eu acho isso muito importante de ser dito aqui para os brasileiros, porque causa um medo, de certa forma, às vezes, se não for explicado, de que, nossa, mas então todo mundo vai saber quanto eu ganho, todo mundo vai saber minhas dívidas, que não é bem assim, que vão continuar protegidas, que as informações vão continuar sendo protegidas pelo sigilo bancário. É algo no sentido de ser mais benéfico mesmo, de evitar um custo maior, um layering de informações que ele precise prestar. Nesse sentido, uma coisa interessante é que, com um dos nossos parceiros, já é mais barato fazer a transação via TransferWise por ele do que pelo nosso próprio aplicativo, porque a gente não tem esse gasto de aquisição de cliente, o cliente veio diretamente. O que é incrível, né? Com isso a gente consegue ver quais os potenciais benefícios para o futuro desse Open Banking. Show. Augusto, para você, eu já vou começar com as perguntas da plateia, do público. Então, a pergunta da Leiliane Rodrigues é: como vocês entregam produtos digitais rapidamente, considerando compliance legal e de segurança digital? Nós temos uma plataforma que primeiro ela foi desenvolvida todo dentro de casa. A gente entendeu logo no início que, para ser competitivo nesse mercado que está mudando, quer seja a plataforma financeira, quer seja a plataforma de pagamentos, de dominar a plataforma era fundamental. Então, nós desenvolvemos toda a plataforma dentro de casa, ela é certificada pelas maiores associações, instituições internacionais de cybersecurity e PCI e etc. Então, a gente mantém altos níveis de qualidade no que tange a segurança da informação, segurança da plataforma. Aqui dentro de casa nós temos um time, né, que tenta invadir a própria plataforma todo dia. Então, a gente tem o Blue Team e o Red Team, um defendendo e outro atacando. Então, aqui, padrões elevados de segurança e um time dedicado à inovação. Então, como é que a gente consegue resolver e trazer soluções? É muito simples. A gente fala com o cliente todo dia. Quem diz o que tem que ser feito é o cliente. Durante essa crise, só para você ter uma ideia, como isso é importante, eu estou no telefone falando com o cliente ao longo desse período, todo dia, pelo menos 30% a 40% do meu tempo. Para quê? Para entender o problema, para entender as soluções, para entender se o dinheiro do governo está chegando, como é que ele está chegando, qual é a dificuldade. E com base nisso, a gente conseguiu desenvolver coisas muito simples. Então, a gente, em pouco mais de uma semana, eu desenvolvi uma solução, só para dar um exemplo, um cliente que tinha serviços, que ele prestava o serviço e no final do mês é que ele cobrava o cliente. Então, é muito comum no Brasil o fiado, que ele vai pegando um monte de produto, no final do mês ele cobra. Nós tivemos o lockdown inicial em meados de março. Então, o cliente estava à distância, o estabelecimento comercial aqui teve que fechar a porta com a maquininha, e como é que ele ia visitar todos os clientes? Então, a gente criou um produto chamado link de cobrança ou link de pagamento, onde, através do WhatsApp, do SMS ou do e-mail, eu mando um link para o consumidor e ele digita os seus dados financeiros lá, o seu cartão e etc. E o negócio se conclui e eu continuo comercializando e vendendo produto. Então, soluções simples que quem vai ditar a agenda não é uma área de produtos, é o cliente. Então, essa conversa e interação com o cliente é que tem permitido você fazer coisas assertivas, coisas rápidas e coisas funcionais que o cliente adota, porque foi ele que pediu. Show. Mais uma pergunta aqui, mas dessa vez para a Heloísa. O turismo é um dos setores mais afetados no momento. Como vocês avaliam que as tecnologias vão ajudar neste cenário? Hoje a gente não opera muito com turismo para o Brasil, a gente opera em outros mercados, não é uma das naturezas de transferência que a gente faz no Brasil, mas realmente é um dos mais impactados, né? Turismo e eventos, creio eu, sejam os mais impactados nesse meio e que vão demorar mais para voltar também por conta das aglomerações e não serem serviços essenciais. Eu vejo que a gente pode ajudar qualquer economia nesse sentido
é positiva. Então, conforme a gente conseguir, com as fintechs, lançar produtos mais baratos, que possam ajudar o mercado de turismo ou qualquer mercado que envolva transações financeiras, vai ser positivo. Maravilha. E, Thiago, para você agora, eu tenho uma pergunta sobre tecnologias emergentes. Essa é minha mesmo, não é do público. Legal. A gente, quando a gente pensa, né, Essas geralmente são as difíceis, né? Quando a gente pensa em tecnologias emergentes, vem à cabeça, né, logo de cara, criptomoedas, blockchain. Que você vê como outras tecnologias que vão impactar esse mercado e como é que vocês estão se preparando para elas, para lidar com elas? Legal. Bacana. Bom, vou separar, acho que em 3 grandes categorias, porque tem iniciativas diferentes. Quando a gente fala especificamente de blockchain, a Mastercard tem uma parceria com a R3, é detentora hoje do maior número de patentes com aplicação com a tecnologia, né, blockchain, e tem feito parcerias no Brasil com fintechs e bancos digitais que operam baseados no blockchain. 2 exemplos que a gente gosta de utilizar, que estão, ao mesmo tempo, usando a blockchain como a parte de validação de toda a parte da transação e dos dados e das operações com seus clientes, é o Banco Maré e a Moeda Seeds. O Banco Maré, para quem não conhece, é um banco que foi criado, né, junto com todo baseado em blockchain e também com uma criptomoeda, que é a Palafita, para atender a população da favela, né? Então, eles têm um modelo de negócio muito específico ali, eles estão trazendo agora para outras regiões, né, como Heliópolis, Paraisópolis, mas que eles têm toda essa tecnologia embarcada e também a R3. Então, a gente tem uma pessoa que cuida disso globalmente e a gente tem para cada um dos clientes entendido como eles estão aplicando e como isso pode ser melhorado usando o que a gente já tem dentro de casa. Quando a gente fala de criptomoeda, o nosso posicionamento é bastante claro em relação à estabilidade, né, o lastro e a escalabilidade e a segurança dessa tecnologia. Então, nas situações em que isso fica claro e que a gente tem conforto de que segue os nossos padrões no mesmo patamar que tudo que a gente faz no nosso core, a gente sim tem negócios. Então, alguns exemplos também são bancos digitais que operam com carteira em real e carteira em criptomoeda, que obviamente tem um conjunto de regras mais elaborado, porque demanda uma revisão mais detalhada de como esse negócio vai operar, mas sim a gente tem cases ao redor do mundo e alguns até no Brasil, onde isso é possível de ser implementado. Quando a gente fala de outras tecnologias, né, então sempre surge também o uso de QR Code e outras tecnologias, eu acho que tem 2 grandes mensagens. A primeira é que a gente vem comprando uma série de empresas que nos trazem capacidades adicionais, né, de novas formas de pagamento que vão além dos trilhos de pagamento em cartão, com a seguinte mensagem: no final do dia, e aí eu volto ao meu ponto da fala anterior, quem vai decidir como pagar, em que momento e qual vai ser a instituição com a qual ele quer se relacionar é o cliente. Então, o que a gente quer como empresa de tecnologia de pagamentos é estar presente em qualquer que seja a forma de pagamento desse cliente, seja com cartão físico, seja com a tecnologia do chip, seja com tecnologia de validação de biometria passiva, com a tecnologia de fast payments, camada de segurança, enfim, a gente vai estar presente. E do outro lado, tem as tecnologias que são mais aplicáveis para determinados mercados. Então, a gente gosta muito de usar o exemplo de um case que a gente tem na África, onde toda a parte de aceitação e de pagamento, ela é feita através de QR Code. Mas por quê? Porque naquele lugar faz muito mais sentido abrir mão de alguns temas relacionados à segurança para que a inclusão financeira seja feita. Então, você tem problema de internet, você tem problema de smartphone, você tem outros problemas que fazem com que você adote uma determinada tecnologia.
Aqui na América Latina, isso faz menos sentido, né? Se você olhar o nível de aceitação e o nível de cobertura que a gente já está chegando de smartphone, de serviços financeiros, quanto maior a tecnologia e maior a segurança, melhor. Então, a gente acaba focando os nossos esforços nesse sentido. Legal. Pegando esse gancho, uma para Elo, também do público, do Geoffrey Porto. Como as tecnologias legadas vão coexistir com as novas tecnologias de pagamento? Quando a gente fala de legado, é uma das coisas mais complicadas que a gente tem, né, para realmente compor esses dois mundos, o mundo antigo que a gente vê de sistemas e tecnologias que existem desde os anos 70, 80, para coexistirem com as tecnologias que a gente tem hoje. Eu acho que sempre foram evoluindo as tecnologias, mas a gente ainda não consegue desprezar nada totalmente antigo. Quando eu comecei a trabalhar, a gente usava muito cheque, por exemplo, que hoje, basicamente, ninguém nem tem. As pessoas não usam, utilizam outros meios de pagamento, mas ele ainda existe. Eu acho que, com o tempo, as coisas vão se tornando obsoletas, aquelas que são mais fáceis para os clientes utilizarem, sempre quem manda é o público. As que são mais fáceis, mais baratas, mais simples, vão ficando, as que são mais complicadas, mais trabalhosas, menos seguras, acabam ficando obsoletas e ficando legadas. E Augusto, última da plateia para você também, do Jorge Guerra. Um dos principais usos de dados no setor financeiro é para entendimento do cliente e redução de riscos. Quando passaremos a ver um mercado mais assertivo e competitivo em taxas de créditos para pequenas empresas e pessoas físicas? Eu acho que o Open Banking ele vem justamente para atender essa demanda. O Open Banking vai trazer inovação, vai trazer redução de preço, vai trazer novas soluções e vai trazer inclusão financeira e social. Então, na medida em que você tenha, como a Heloísa bem colocou, mais participantes trazendo soluções específicas, você vai conseguir ter um serviço melhor e redução de custo. Então, acho que a partir do ano que vem, com a aceleração de todo esse processo, a gente vai ter, acho que, evoluções no custo de crédito e uma competição maior. Show! A gente está caminhando para o final do painel. Eu queria só mais um lembrete aqui para o pessoal que está nos assistindo, de deixar os seus contatos no nosso formulário. Depois a gente vai enviar para vocês, todo mundo que participou aqui, que assistiu com a gente o painel, para vocês trocarem informações e fazerem network. A minha pergunta final Augusto e Elo são de startups, o Thiago é de uma grande corporação, mas que tem bastante relacionamento, né, com o universo empreendedor. A minha última pergunta dado tudo isso que a gente está vivendo e essa onda de digitalização financeira que vai se tornar cada vez maior e mais presente nas nossas vidas, com todos esses movimentos, né, seja Covid, seja Open Banking, como é que as startups podem surfar essas ondas e se estabelecer no setor financeiro? Vou deixar aberto para quem quiser começar. Posso começar? Vai lá. Vamos lá. Eu acho que, como a gente já mencionou em outras perguntas também anteriores, como foi algo muito repentino, as startups que já estavam funcionando conseguiram ajudar a população com os sistemas que já existiam. Não é um momento fácil, não é que a gente vai se aproveitar da crise para crescer, para nos tornarmos grandes neste momento difícil para as pessoas, mas é uma oportunidade, é uma chance, como até o Thiago mencionou. Se não existisse o iFood ou o Uber Eats, quem ia entregar o pão na casa da mãe dele? A gente já existia, e eu acho que a gente só tende a se fortalecer
por mais pessoas utilizando os nossos serviços e todos os serviços de startups e fintechs em geral, vendo como é fácil, como é bom, e em situações emergenciais também, quando é a única alternativa para ser utilizada. Eu queria dar uma mensagem bem prática, tá? Eu queria dar uma mensagem a todo mundo que é startup, que tem startup, que é líder nesse momento. Conversa com a sua equipe, interaja com seus clientes. Isso vai fazer toda a diferença na condução dos negócios nesse período. Esse é um momento em que eles vão estar dividindo com vocês o que está mudando no comportamento e vai permitir a sua empresa, a sua atividade a se reinventar. Então, esse é um momento de reinvenção, de repensar os modelos de negócio, repensar como é que o comportamento do cliente vai impactar o seu negócio, e só conversando que eu acho que você vai conseguir saber esse caminho. Então, gente, vai conversar com os clientes, vai conversar com as equipes, porque eles é que vão trazer as respostas para cada um dos nossos negócios. Bom, acho que eu vou tentar trazer uma abordagem um pouquinho diferente, como a de quem acaba olhando para os modelos de negócios de todos esses, né, de todas as startups e fintechs. Então, só para ter uma ideia, no ano passado, quando eu estava especificamente olhando para o Brasil, eu literalmente olhei por volta de 150 pitches de alguma startup ou fintech focada em serviços financeiros digitais ou pagamentos, né? E para mim, esse momento, ele acaba sendo o stress test, né? Então, os modelos de negócio que verdadeiramente têm o cliente no centro e que resolvem uma dor clara, eles perduram, né? Obviamente que tem dificuldades adicionais imprevisíveis, né? Como o Augusto falou bem no começo, assim, né? Um lockdown do dia para a noite, nenhum modelo de negócio consegue, nenhum plano de continuidade de negócios, nenhuma área, né, de risco de negócio consegue atuar imediatamente com algo já elaborado e estruturado para isso. Mas, se você resolve um problema claro, se você é ágil na adaptação, e se você tem um time forte, você tem uma chance muito maior de sair do outro lado mais forte, né? A gente é muito receptivo para novos players de mercado, né? O ano passado foram mais de 25 novos jogadores aí só do lado de Mastercard. Então, se você imaginar o mercado como um todo, teve um boom de carteiras digitais, bancos digitais, cartões no mercado, e até o momento a gente não viu nenhum específico com um problema muito grave. Obviamente tem, né, diferentes dimensões, mas nenhum com problema muito grave. Todos estão se reinventando rapidamente, se ajustando, entendendo o seu nicho de mercado, entendendo o seu cliente e resolvendo esse problema. A gente, né, enquanto arranjo e orquestrador desse ecossistema, uma orientação muito clara de todo o nosso corpo executivo é bem o que o Augusto falou também. Esse é o momento em que a gente tem que estar mais disponível e mais próximo dos nossos clientes, né? Quanto mais a gente conseguir entender aonde está a dor e como a gente pode junto achar soluções criativas, rápidas e de baixo custo, melhor a gente vai sair do outro lado desse desafio. Então, acho que um pouco dessa mensagem que eu queria deixar aqui para o final. Muito obrigada, gente. Augusto, Elô, Thiago, obrigada mais uma vez em nome da Liga, de todos os parceiros do Follow On. Foi um prazer bater esse papo aqui com vocês hoje. E meus últimos recadinhos aqui para o pessoal o Follow On, como eu falei no início, ele tem uma agenda de eventos, né? E na próxima terça-feira, no dia 19, a gente vai ter um Pitching Pizza de Agrotechs. E na próxima quinta, o painel vai ser sobre energia, né? Como o setor de energia está sendo impactado pelo Covid. Eu reforço para vocês deixarem o contato de vocês no nosso formulário e acompanharem todas as iniciativas do Follow On pelo nosso site, followon.com.br. Essa gravação vai subir em breve para o canal do YouTube da Liga, e eu agradeço imensamente a presença de todo mundo que esteve conosco hoje, principalmente nossos painelistas, mais uma vez,
toda a equipe da Liga aqui, que está me ajudando a orquestrar esse painel, e a todos os nossos parceiros que estão fazendo o follow-on acontecer. Super obrigada e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada participação de todos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau.